Deixa eu adivinhar, você não gosta de redação, você foge de concursos públicos que tem redação, você até já tentou. Você já tentou sentar numa cadeira, tentar escrever uma redação, mas as ideias simplesmente não vêm, os argumentos são sempre ruins, o professor sempre diz que seus argumentos são superficiais, você acha que não leu muitos livros, acha que teve educação básica ruim, e está sempre perdendo boas oportunidades de passar em concurso, porque está sempre ali fazendo 50, 60% dos pontos na redação e, naturalmente, está perdendo muitas posições no concurso. O vídeo de hoje é para você aí que se sente incapaz de produzir uma redação, você não sabe como estudar essa matéria, porque ninguém nunca te disse como estudar a redação. A internet está lotada de supostos métodos milagrosos que prometem te entregar um modelo que cabe em qualquer tema. Esse modelo aqui serve para qualquer tema. Basta você decorar essas frases aqui e depois só preencher esses espaços vazios. E esqueleto pronto que cabe em qualquer tema. E decore essas frases não sei de quem e use em qualquer tema. É isso que a internet te faz acreditar. É nisso que a internet faz você acreditar com a promessa de que essas coisas assim vão fazer você tirar uma boa nota na redação. Gente, o vídeo de hoje é para você. Primeiro, não tem um caminho, não sabe como percorrer esse caminho até aprender redação. E você que está cansado dessas promessas malucas da internet aí, que só serve para te induzir a comprar algum produto de R$ 97 que não vai te entregar absolutamente nada de prático. Eu posso falar com autoridade de quem já passou em vários concursos públicos, 4 deles em primeiro lugar, como hoje sou servidor público federal, sou professor de redação e sempre tive a redação como um grande diferencial competitivo. A redação sempre me jogava lá para cima, eu sempre ganhava muitas posições em concursos públicos, porque sempre tirava ali 9, 10 na redação. E nos últimos anos, o que eu observo é que a importância da redação aumentou muito. Concursos públicos de carreiras policiais que historicamente não tinham redação, não cobravam redação, agora estão cobrando, inclusive com notas muito altas. Redação ali com 50% dos pontos de toda a prova. E aí, quem não se deu conta dessa importância, quem não se deu conta da relevância dessa matéria, está sempre chutando e batendo a bola na trave e sempre repetindo o mesmo erro, que é não estudar redação do jeito certo. Talvez o que eu vou te falar agora soe como arrogância. Eu não quero ser arrogante. Eu não quero realmente, de verdade, eu não quero soar como arrogante. Mas talvez o grande ponto, a grande justificativa de você não aprender redação, de você não conseguir desenvolver ideias, de você não saber como começar uma redação, e essa é a principal dúvida que eu recebo, né? De não saber começar uma redação, é pelo simples fato, meu querido, minha querida, de você não estudar redação. Você já parou para pensar que você não sabe escrever uma redação porque você não estuda redação? Ou, se você estuda de vez em quando, você talvez não esteja estudando do jeito adequado. Até porque não existe o jeito certo ou errado. Existe o jeito que dá resultado. E eu aprendi qual é o jeito que dá resultado porque eu tenho colocado em prática nos meus cursos e tem dado certo. Eu posso colocar aqui 200 depoimentos de alunos que falam: professor, eu tinha trauma de redação. Eu não conseguia produzir nada, eu tinha medo de redação e hoje eu consigo fazer de 0 a 30 numa redação, 28, 29, 30. Eu estou ganhando 200 posições. Eu ganhei 200 posições no concurso. Eu estava lá em 14º, pulei para primeiro porque fiz 10 na redação. Eu posso trazer aqui, eu tenho postado isso no meu Instagram, no meu YouTube, tenho feito esses depoimentos. E pessoas que acreditaram numa metodologia que dá trabalho, dá. Não prometo nada do dia para a noite, dá trabalho. Você vai ter que ler mais, vai ter que se dedicar mais à leitura, vai ter que abrir sua mente para novas ideias, vai ter que sair dessa zona de conforto intelectual, vai ter que sair da sua bolha ideológica também, porque as bancas têm uma ideologia mais voltada para a esquerda, para poder passar em prova. Não adianta. Então, eu sistematizei para não ficar muito genérica a minha exposição aqui.
Eu trouxe aqui 5 tópicos importantes. Se você puder anotar, até para ajudar os colegas, colocar alguém, algum ser de luz aí, colocar isso nos comentários, essa lista de 5 tópicos que eu vou passar para vocês aqui, que eu considero um caminho ideal, um caminho racional para aprender redação. Mas antes eu preciso dizer, gente, eu estou com Black Friday nos meus cursos de redação para vários concursos ali. Aqui na descrição, entra aqui, os cursos estão com 50% de desconto, tá bom? Primeiro ponto que eu acho relevante para você começar, e aí é para qualquer pessoa, para quem não sabe, para quem já tem uma base razoável, para quem já está avançado, para quem quer aprender redação do jeito certo, para quem não entendeu ainda que redação é o jogo, é a grande virada de chave em concurso público, tá? Vai fazer você furar a fila dos concursos, tá? A primeira coisa é a básica, assim, é o óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito, porque a maioria das pessoas não faz isso. Eu fiz uma pesquisa recentemente aqui, cerca de 400 pessoas votaram na enquete e 70% das pessoas disseram que não estudam redação. E eu fiquei assustado com isso. Assustado entre aspas, porque eu já imaginava. Mas eu não imaginava que tanta gente negligenciava a matéria. As pessoas, elas não têm consciência de que precisam estudar a redação, assim como elas estudam para matéria de português, assim como elas estudam, por exemplo, para direito constitucional, direito penal. Da mesma forma que você tem lá uma metodologia de, sei lá, assistir 2 videoaulas de português de um assunto tal, depois resolver questões, depois, sei lá, reler resumos, ler o PDF. Existe uma metodologia básica para essas matérias que você deve estar fazendo aí. Eu imagino que você deve estar cumprindo o mínimo do mínimo de um script para aprender determinada matéria. Só que parece que quando a gente pensa na redação, as pessoas acham que é uma coisa que, se eu não estudei muito durante a minha vida, se eu não tive uma educação básica boa, se eu não li muitos livros, eu não vou conseguir fazer uma redação. E isso não é verdade. E esse é o primeiro ponto. Você precisa incluir a redação no seu ciclo de estudo. Deixa eu arrumar essa câmera aqui que está meio torta. Pronto. Você precisa incluir, anota aí, ponto 1, inclua a redação no seu plano de estudos. Encare a redação como uma matéria que precisa ser estudada. Isso vai parecer meio... Como assim, professor? Isso não é básico? É básico, só que a maioria absoluta das pessoas não estuda a redação. Elas acham que é alguma coisa que vai cair do céu, que se eu não tiver ideias hoje, eu não vou ter daqui a 3 meses. Como assim, velho? Tem que estudar a redação, é uma matéria que deve ser estudada. Não é porque a redação parte de ideias filosóficas, de uma compreensão de um contexto social, orgânico do mundo, das relações interpessoais, da relação entre Estado e sociedade, economia, a nossa visão sobre o meio ambiente, enfim, fenômenos sociais e culturais, que você não deve encarar essa matéria com a seriedade necessária. Você tem que estudar a redação. Você precisa estudar redação do mesmo modo que você estuda para português, né? Cada vez mais, aí, se você pegar aí provas recentes, redação teve lá metade dos pontos da prova. Por que você não estudou redação para essa prova? Por que você acha que não precisa estudar essa matéria? Não faz sentido. Quer dizer, quero abrir aqui, né, também para os comentários. Por que você sempre achou, quero entender também a mente de vocês, por que na sua cabeça você sempre achou que não precisava estudar redação? O que te fazia inconscientemente ou conscientemente sempre deixar a redação para depois? Eu quero entender você com muita tranquilidade mesmo, com muita empatia. Eu quero que você comente para mim. Eu não quero te tratar como uma pessoa sem noção, mas comenta para mim. Ari, eu sempre achei que redação era isso e por isso que eu não estudava. Eu tenho um trauma, eu tive alguma experiência ruim na escola. Eu quero aceitar a sua experiência, te acolher para entender melhor o que se passa nessa cabecinha aí. Tá? Esse é o primeiro ponto. Você precisa estudar a redação, mano. Você precisa colocar isso no seu ciclo de estudos. Porque se você não fizer isso, você vai tentar saltar etapas. Por quê? Qual que é o primeiro movimento da pessoa que é travada em redação? Ela acha que é só sentar e escrever. Ela salta as etapas mais importantes do processo de aprendizagem. Ela salta fases essenciais. Ela acha que é sentar e escrever. Aí qual que é o movimento que vai acontecer? Ela vai sentar para escrever, vai pegar um tema, aí ela vai ler no Google aquele tema, alguma notícia, alguma coisa, vai tentar escrever e não vai conseguir sair da 10ª linha depois de 3 horas tentando escrever aquilo.
ela vai tentar escrever, ela não vai ter ideia nenhuma. Por quê? Ela saltou as fases mais importantes do aprendizado de redação. Quais são essas fases mais importantes? Aí entra o tópico 2 desse vídeo. Mano, você precisa estudar a redação com uma metodologia clara. Então, primeiro passo, encarar a redação como uma matéria importante e estudar. Segundo passo, ter uma metodologia de estudo de redação. Eu sempre digo que redação ela é um quebra-cabeça. Se você aprender a montar esse quebra-cabeça, tudo vai ficar mais fácil, as ideias vão fluir, o medo do tema vai acabar, né? Aquele receio, qual o provável tema? Ai meu Deus, eu preciso assistir essa aula de 3 horas e meia na véspera da prova porque o professor vai adivinhar o tema. O que adianta você ter visto aquele tema na aula de véspera se você não sabe escrever sobre ele? Se você não aprendeu o passo a passo de uma escrita, de nada adianta, você está se enganando, tá? Então, ter uma metodologia de estudo de redação. Como é que é uma metodologia de estudo de redação? Por exemplo, os meus alunos eu sempre recomendo, nas primeiras aulas do curso ali, velho, a primeira coisa que você precisa aprender é a estrutura, é a teoria da redação. Qual que é o foco do meu curso, por exemplo? Eu falo, mano, começa assistindo as aulas teóricas. Não queira ser uma criança afobada de já entrar no curso querendo fazer uma redação sem você ter aprendido antes o que é uma tese, o que são argumentos, o que é argumentar de verdade, o processo argumentativo, o que é uma progressão de ideias, a diferença entre texto expositivo e argumentativo. Muita gente escreve textos expositivos demais e acaba perdendo muitos pontos. Como não tangenciar o tema, como ter repertórios e argumentos. Primeiro você vai para o básico, com humildade, com tranquilidade, sem pressa, a não ser que você seja um retardatário que só estuda no pós-edital e está sempre querendo aquela solução milagrosa de reta final nos últimos dias, nas últimas horas. Se você não quer continuar nessa roda de mediocridade, de estar sempre, mano, querendo aprender ali na reta final uma matéria importante, é para você esse vídeo, tá? Se você quer dedicar mais tempo a isso, então, primeiro você vai para a teoria, entende a teoria, na manha. Por exemplo, estou falando aqui do meu curso porque é o que eu posso falar, é o que eu tenho lá que eu ofereço para meus alunos. Conforme você vai vendo as aulas de teoria, você vai lendo os modelos prontos de redação que eu escrevi à mão. São 100 modelos que eu escrevi à mão dos mais diversos temas. Então, por exemplo, viu lá as aulas sobre tangenciamento do tema e sobre introdução. Aí você pega lá 10 redações escritas à mão e tenta identificar a abordagem do tema, especificamente em relação àquelas aulas que você viu. Tenta identificar os elementos da introdução de cada modelo e você vai praticando aquilo à medida em que você for assistindo às aulas teóricas. Então você vai teoria e prática. Teoria, aulas teóricas em vídeo, e você vai lá lendo os modelos de redação e incorporando o jeito de escrever adequado. Não que eu seja o mestre da escrita, mas é que eu considero as redações que eu fiz lá à mão boas redações, boas de ler. Vão te dar uma, como é que eu posso dizer, um acesso, uma exposição a textos bem escritos, vão te dar vocabulário. O seu cérebro vai internalizando o jeito, passo a passo. Olha, o professor fez assim, ele repetiu essa ideia na outra redação, então eu vou internalizando isso para mim. Sabe, de tanto você ver alguém fazendo alguma coisa, você vai aprendendo. É assim que funciona. Tanto você ouvir uma música, você vai aprendendo o jeito de escrever, ou de ouvir, de cantar aquela música, é do mesmo jeito. Vai vendo as aulas teóricas ali, vai lendo a cada 2 aulas teóricas, lê 5 modelos de redação, imprime, lê, risca, grifa. Pô, o professor falou isso na aula, ele colocou aqui na redação do jeito que ele falou na aula, sabe? Critica. É isso, gente, é assim que você vai aprendendo. De outro modo, como adquirir repertórios e argumentos dentro desse ponto 2? Mano, você precisa ler, ter acesso a leituras, mas não é qualquer leitura. Não é aquela leitura do G1, não é a notícia da atualidade. O tema da sua redação não vai ser um fato pontual da atualidade. As bancas, elas exigem os temas de redação, eles partem do pressuposto de um método dedutivo. O que é um método dedutivo? Sempre de uma visão mais genérica para uma menor, para uma particular, do geral para o específico. Como é que seria uma visão do geral para o específico? Não é a partir de fatos da atualidade que os temas são construídos. Os temas são construídos a partir de questões mais atemporais, questões que não dizem respeito a um fato da atualidade.
Então você não aprende a ter repertórios, a ter visão crítica, a construir a visão necessária para argumentar lendo notícia da atualidade. Porque se você for observar os temas mais recentes, eles exigem do candidato uma visão mais sistemática do mundo de forma geral, ou seja, do geral para o particular. Então não é as Olimpíadas de 2024, fale das Olimpíadas de 2024. Não é assim que vai cair na sua redação. É de forma mais genérica, sabe? Por exemplo, agora na prova do TRF5, o tema da redação foi a construção das margens na cultura popular brasileira. Você nunca vai ter lido isso, você nunca vai ler isso no G1, você nunca vai ler isso no R7, você nunca vai ler isso num site de atualidade. O seu professor de redação nunca vai acertar esse tema. Então você tinha que ter construído antes da prova uma visão macro, uma macrovisão a respeito do mundo em que você vive. E como é que eu faço para construir isso, professor? É lendo resuminho? É lendo frase de filósofo? É lendo modelinho que cabe em qualquer tema? Não, meus amigos. Você constrói esse tipo de visão macro fazendo leituras mais densas. E onde é que eu encontro essas leituras densas, professor? Por exemplo, posso falar do meu produto, você pode procurar outros produtos tranquilo, mas eu falo do meu porque é o que eu conheço, é o que eu sei que é bom, é no que eu aposto. Por exemplo, eu tenho 8 rodadas de leituras. A pessoa é muita coisa. Amigo, então desculpa, não é para você. Você tem que se expor à leitura, você precisa ler. Como é que eu aprendo a escrever? Claro, entendendo a estrutura, entendendo a teoria, mas é também lendo, gente. A leitura é o exercício da mente, é o exercício que vai deixar o seu raciocínio mais forte. Do mesmo modo que você deixa o seu músculo forte, levantando peso, é a leitura paciente, reflexiva, densa. É essa leitura que vai fazer você construir uma visão para diante de um tema como esse. Você pega os temas da FGV, FCC, VUNESP, IBFC, são temas que vão exigir de você essa visão, compreensão de fenômenos filosóficos, sociológicos, culturais. É essa visão. Não é querendo acertar o tema, é construindo uma visão capaz de fazer com que você consiga escrever sobre qualquer tema. Esse. Gente, eu poderia estar aqui e vendendo, ganhando milhões de reais, dizendo que eu tenho uma fórmula secreta para escrever qualquer redação com base no modelo que cabe em qualquer tema. Eu poderia fazer isso. E a quantidade de pessoas que fazem isso hoje é absurda. Mas como eu sei que não funciona, eu não prometo. Eu poderia estar ganhando muito dinheiro fazendo isso. Mas eu quero que você acredite num caminho factível. Pô, isso aqui o professor Ari falou que dá trabalho. Dá trabalho construir isso. Mas leva tempo. Tem que ter paciência. Mas dá resultado. Tá? Então, esse foi o segundo ponto, ter uma metodologia de estudos. O terceiro ponto, parar de depender do tema da redação. Gente, o tema da redação é a ponta do iceberg. Embaixo daquela ponta do iceberg tem muitas outras coisas. O problema é que as pessoas estão focadas demais no tema da redação. O tema da redação é um detalhe, gente. É um detalhe só da redação. Você tem que ter percorrido o caminho antes daquilo ali. O tema é uma consequência. Pode ser que caia um tema parecido com o que já caiu outra prova? Pode. Mas de que adianta você saber o tema, você ter visto que aquele tema já foi cobrado em outra prova, ou ser um tema que está muito próximo de você, ser alguma coisa que o seu professor falou na aula de versos, se você não sabe escrever, velho. É por isso que eu não faço negócio de aposta de tema, não me esforço nem um segundo para isso, para fazer videozinho com 50 apostas de tema para a prova tal. Aí a prova cobra alguma coisa que foi parecida com alguma coisa que eu falei, e eu falo, acertei o tema da redação, eu sou o melhor, eu acertei o tema de tantas provas, não sei de quando. Gente, enganação, gente, enganação total. Eu não preciso me vangloriar de que acertei tema de nada, eu preciso que você saiba escrever. Eu fico feliz quando eu recebo depoimento, professor, eu aceitei a sua metodologia e hoje eu me sinto capaz de escrever sobre qualquer tema. Depois de ter lido lá os modelos, de ter entendido a teoria, de ter lido as rodadas de leitura, eu me sinto capaz isso sim me dá orgulho. Isso sim me deixa feliz. Eu não me sinto nem um pouco feliz de eventualmente ter falado de alguma coisa nas rodadas de leitura. O aluno fala, professor, só acertou o tema. A minha preocupação é sempre, e aí? Você conseguiu escrever sobre esse tema? Você tinha opinião formada sobre esse tema? Você consegue analisar essa questão de forma crítica? É isso que me deixa feliz. Então esse é o terceiro ponto. Terceiro ponto,
pare de depender do tema para escrever redação, tá? Aqui tem o quinto ponto, o quarto ponto, na verdade são 4 pontos, né? O quarto ponto que eu acho essencial, prática. Redação é teoria e prática. Teoria, entender a estrutura da redação, ler modelos de redação bem escritos, fazer leituras densas, tá? De temas comentados, tá? E o quarto ponto é escrever. Pergunto para você, lá no dia da sua prova, você vai ter acesso ao chat GPT para fazer um modelo para você? No dia da sua prova, você vai ter fonte de consulta? No dia da sua prova, você vai fazer o quê? Um Word, um computadorzinho com Word para você escrever a redação? Não, meu amigo, é raiz. Você vai ter uma folha em branco, tá? Uma caneta vagabunda na sua mão de R$ 2 e uma mãozinha para escrever as 30 linhas. Então, como é que você quer fazer uma redação no dia da sua prova? Escrever à mão, se você não tem feito isso durante a sua preparação. Professor, mas eu demoro 6 horas para escrever. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, você já sentou na bicicleta e já saiu andando? Ou você caiu, machucou o joelho, se arrebentou no chão, comeu areia, chorou, botou as rodinhas lá para aprender? Levou ali um tempo para aprender? É claro que você vai levar tempo. Conforme você vai, primeiro, entendendo a teoria, fazendo as leituras certas, o seu raciocínio vai ficando mais esperto para aquilo. As ideias vão fluindo melhor, os argumentos vão acontecendo, porque você entendeu a estrutura. Se você entendeu o quebra-cabeças que é a redação, escrever uma redação vai ficar mais fácil. O resto é prática, é experiência. Então o tempo vai baixando conforme você vai treinando, mas você precisa treinar. Você precisa tirar um dia na semana para escrever a redação. E de preferência, com muita preferência mesmo, enviar essa redação para a correção de um professor. ChatGPT não sabe corrigir redação. ChatGPT tem gente que paga aí R$ 150 por mês numa assinatura do ChatGPT só para corrigir redação. Aí vem aqueles negócios lá genéricos. Eu já fiz, eu já testei ChatGPT. Absurdo, vários erros que o ChatGPT não considera, não aponta. O ChatGPT não tem visão crítica de nada. Às vezes o aluno faz um raciocínio legal, o ChatGPT não entende. Às vezes o tema é mais subjetivo, o ChatGPT também não entende aquele tema mais subjetivo, mais filosófico. Então, se você puder contratar um professor especialista para corrigir suas redações com base no perfil da banca, show, tá? Show demais. É o ideal para que ele identifique os seus erros. Tem gente que identifica os erros na redação quando manda a redação para correção da banca. Quando faz a prova, a banca corrige e vem lá 5 de 10, 6 de 10. Por quê? Tá cheio de erro de gramática, tá cheio de erro de estrutura, a argumentação tá péssima, porque ele não identificou esses erros que ele já estava cometendo antes durante a preparação. Não teve a humildade, às vezes, de investir uma grana para um corretor especialista identificar os erros dele, para ele não errar no dia da prova, mas ele preferiu esperar para a banca dar lá 6, 5 de 10. Coisas que ele poderia resolver com uma correção, com 2 correções de redação. Então, gente, entenda isso. Incorpore na sua mentalidade, na sua rotina de estudos, a ideia de que redação é uma matéria importantíssima. E ela tem feito a diferença em vários concursos. Se você tem alguma experiência com redação, professor, fiz essa prova e, sei lá, eu perdi tantas posições, ou eu ganhei tantas posições depois da redação. Alguma coisa que aconteceu com você em relação à discursiva, comenta para mim. Ou alguma coisa que você viu acontecer, professor, aconteceu isso com fulano de tal, eu vi acontecer. Isso aqui, a pessoa ganhou 1.000 posições, 200 posições, ou perdeu tantas. Comenta para mim, para não ficar parecendo que eu sou mentiroso. Porque é isso que eu tenho visto hoje na internet. Vários alunos mandam lá depoimentos. E quando eu posto aquele depoimento do cara que estava lá com a mesma nota do primeiro lugar na prova objetiva, mas tirou 7 de 10 na redação e foi para 150, por exemplo. Perdeu 150 posições. Estava com tudo na mão para passar no concurso, mas por ter ido mal na redação, perdeu o concurso. E aí vem um monte de gente comentando: professor, aconteceu a mesma coisa comigo. Aconteceu parecido com fulano de tal. É incrível isso. Então, gente, aprenda a tornar a redação um diferencial competitivo na sua vida, com essas 4 estratégias que eu falei. Tá? Primeira, incluir a redação no seu ciclo de estudos. Entender que você precisa estudar a redação. A segunda, ter uma metodologia de estudos clara, com passo a passo, sem querer saltar etapas. A terceira, parar de depender do tema da redação para escrever. Aprender a escrever sobre qualquer tema, mas isso demanda tempo. Isso vai exigir de você paciência.
né? E quarto lugar, treinar e enviar redação para correção. Se você seguir esse passo a passo, eu te garanto, de verdade mesmo, você vai conseguir destravar a redação, mas não é para amadores, não é para quem quer decorar frase de filósofo, decorar supostos modelos que cabem em qualquer tema, não é para pessoa que está dependendo de prováveis temas de redação, não é para essa pessoa não, é para quem quer realmente estudar em alto nível e quer transformar a discursiva num diferencial competitivo, tá bom? Forte abraço, dá o like e comenta pra gente trocar uma ideia. Eu vou responder todos os comentários que vocês comentarem aqui, todos os posts eu vou comentar, responder, reagir. Pode ter certeza, eu tô próximo de vocês, sou amigo de vocês e quero o bem de todo mundo, tá bom? Valeu, fosse honra.